Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. Como de costumes, vamos chegando. Aqui agora a gente tem uma nova onda de conceitos para a gente conseguir dominar. E o mais importante agora vai ser a gente conseguir fazer a apresentação desses conceitos e as suas principais aplicações. Então vamos ter um grande volume aí de informações novas. Eu vou tentar resgatar ao máximo os conceitos de cinemática que a gente fez até agora e forçar a nossa análise, a análise conceitual rigorosamente alinhada com os princípios. Porque se a gente consegue construir uma boa base de princípios agora, não tem problema lá na frente para derrubar a gente. Beleza? Nós vimos na cinemática um movimento uniforme, problemas tranquilos, continhas tranquilas, suave. Nós vimos movimento uniformemente variado, continhas medianas, umas equaçãozinhas de segundo grau, meio xarope, análise de gráfico, aí essa já é um pouquinho mais difícil, precisaria aí da base aí da função quadrática, tá fluente aí nos cálculos de raízes, valor máximo, x do vértice, y do vértice, cálculo de área de gráfico, a gente precisou disso para conseguir tirar a conclusão. Então, assim, ficou um pouquinho mais difícil. Lançamento, que é juntar os dois. Se o problema for simples, suave, você vai lá, decompõe o movimento e a vida segue. Se for um problema um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho fora de generalidades, você vai ter trabalho, porque você vai ter que fazer para resolver aquele problema específico, você vai ter o mesmo trabalho que a gente teve para demonstrar as equações. Então é um trabalho mais pesado, é um trabalho mais difícil. E aí no lançamento as coisas são assim, um pouco mais difíceis mesmo. E aí os problemas têm armadilhas, né? Número que você não usa para nada, perguntas ali que podem envolver situações que são meio duvidosas. Então a interpretação ficou muito chata de fazer lá no lançamento e as contas pior ainda, né? Equações enormes às vezes, que se você seguir o caminho errado, porque tem vários caminhos, a gente também viu isso. Se você seguir o caminho errado, já era, não dá tempo de fazer no tempo de prova. Com leis de Newton, a coisa começa bem simples. Mesmo as análises mais complexas e as questões mais difíceis que elas tratam da parte teórica, a gente faz com muita tranquilidade. Então a ideia é fixar esses conceitos para a gente entender essa tranquilidade. Beleza? Onde é que o assunto de leis de Newton vai ficar chato? Chato eu quero dizer, contas longas, detalhes que se você piscar o olho você não chega na resposta. Quando você tiver muitos objetos ou um objeto com muitas forças agindo sobre ele ou uma situação dinamicamente cheia de variáveis e coisas, né, mais sofisticadas mesmo. Então aí sim os problemas vão ficar difíceis, mas a gente vai ter poucos problemas assim. Em geral, problemas de lei de Newton, bloquinho, subir na rampinha, descer na rampinha, com molinha, com fio pendurado, sabe? Um objeto preso no outro, com atrito, sem atrito. Em geral, não é para ser difícil. Em geral, é para ser médio para fácil, né? Os problemas de leis de Newton. Mas todos eles vão exigir a análise conceitual básica. Lá na cinemática do movimento uniforme, cara, o cara espertão, bom de porcentagem e de razão proporção, ele faz. Ele faz problema do semáforo, ele faz o probleminha do carrinho perseguindo o outro, ele faz. Aqui ele não faz. Aqui não tem como. Então a gente precisa compreender como foi que esses conceitos surgiram. Né? E para entender a origem desses conceitos, tem história. Né? O nome mais antigo que a gente tem aqui dessa parte da dinâmica é Aristóteles.
Aristóteles trazia algumas informações que o Sir Isaac Newton, lá, estou falando Isaac Newton, ano de 1600. E quando eu falo aí de Aristóteles, eu estou falando de 300 a 400 anos antes de Cristo. Então, eu estou colocando aí o Isaac Newton tá de 2000 anos para frente, beleza? Então, Isaac Newton, 2000 anos depois, tirou conclusões que concordavam com uma parte do raciocínio e discordavam de outra parte, beleza? Então aqui o Aristóteles dizia o seguinte: um objeto, peraí que eu só tenho um slide. Um objeto em repouso, permanece em repouso, até que uma força atue sobre ele. Então, o Aristóteles trazia a ideia que se você tem um objeto e ele está ali parado, para você botar ele em movimento, precisa de uma força. O Isaac Newton também concorda com isso. O Isaac Newton concorda com a ideia de que um objeto em repouso permanece em repouso até uma força agir sobre ele. Então, Newton, vamos botar aqui, ó, Aristóteles, ó, aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Isaac Newton, aproximadamente 1600 depois de Cristo. Isaac Newton diz: um objeto em repouso permanece em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, um objeto em repouso permanece em repouso até que uma força atue sobre ele. Cortei para poder escrever mais rápido aqui para você não ficar me esperando. Então, essas duas afirmações elas são idênticas. Isaac Newton e Aristóteles concordam com isso. Se você tem um objeto e ele está em repouso, para você botar esse objeto em movimento, você precisa fazer uma força sobre o objeto. Beleza? Só que o Aristóteles, ele vem de um período aí das nossas, do surgimento das ciências como nós conhecemos hoje, em que não eram feitas experimentações. A experimentação só veio de um precursor do Isaac Newton, aí, que a gente bota como precursor, mas enfim, não estou colocando ele como ele veio antes na linha do tempo, mas para o raciocínio, sabe? Que é o Galileu Galilei. Então, quando a gente põe a contribuição de Galileu para o raciocínio decorrente da nossa interpretação atual das leis de Newton, a gente tem como principal diferenciação a experimentação. Porque Galileu foi quem trouxe a ideia para a gente de que você tem que ir lá e fazer a experiência para ver a coisa acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque o Aristóteles ele trabalhava na base da argumentação. Então ele vinha e falava assim, não, você tem um objeto em repouso e para botar ele em movimento precisa fazer uma força sobre ele. Então nenhum objeto ganha movimento sem a ação de uma força. E o Isaac Newton concordava com isso. Só que o Aristóteles dizia o seguinte: para manter um objeto em movimento, é preciso uma força. É preciso uma força. E o Newton não concorda com isso. Porque o Newton traz para a gente a ideia de que para interromper ou modificar o movimento de um objeto, o movimento
de um objeto, vou deixar esse pedacinho atrás da imagem ali, de um objeto, é preciso uma força. É preciso uma força. Então está aqui a principal diferenciação entre o raciocínio aristotélico e o raciocínio do Isaac Newton. O Isaac Newton disse, para você modificar o movimento, acelerar, frear, fazer curva, você precisa de uma força. Isso significa que se você não faz uma força, o movimento permanece. Então, realmente, se você pega um objeto e arremessa ele, ele só vai freando se tiver uma força agindo sobre ele. No caso, a gente tem no dia a dia que as forças de atrito. O Aristóteles não fazia essa análise dessa forma, ele só imaginava o movimento. Afinal, ele nunca fez experiência nenhuma. Ele trabalhava por meio de argumentação. E a argumentação dele era o seguinte, basta olhar ao seu redor, olha aí, os objetos eles não estão em movimento. Eles estão todos parados. E para entrar em movimento precisa de uma força. E para manter o movimento também, porque o Aristóteles desconhecia a ideia de força de atrito. E o Isaac Newton, ele fez um exercício de pensamento que eu vou lhe convidar agora para fazer. Né? Você imagina um skate. Você senta aí no skate, alguém vai lá e te empurra, e o skate sai andando. Se tiver muito atrito nas rodinhas do skate, ele para rapidamente. Conforme você vai botando menos atrito, esse skate vai cada vez mais longe. Então o raciocínio é, se você não tivesse atrito nenhum, você andaria indefinidamente. E isso é o conceito de inércia. Inércia, trazido por Isaac Newton. Um objeto em movimento permanece em movimento até que uma força atue sobre ele. Então Isaac Newton ele completou. Ele colocou um objeto em repouso, um objeto em movimento também serve. Ele permanece em movimento até que uma força atue sobre ele. Só que esse movimento ele tem que ser reto e uniforme. Esse movimento tem que ser sem fazer curva. Por quê? Para fazer curva precisa de força. E ele tem que ser uniforme, porque o movimento uniforme é aquele que a velocidade não aumenta nem diminui, ela é a mesma. Então, para você fazer a manutenção do movimento por inércia, você precisa de nada. De nada. Ele vai seguir porque sim. É o que acontece com o objeto. A gente usa muito a ideia do espaço, como se no espaço não existisse outras forças. Mas realmente existem grandes extensões no espaço, né? No espaço sideral eu falo, grandes extensões em que não há força relevante nenhuma. E se não tem força relevante, você pode dizer que não tem força nenhuma, né? Porque a força não faz nada. Eu tive um professor muitos anos atrás que ele usava um termo que eu achava muito legal, que ele falava que se um objeto está sofrendo uma coisa, uma força, uma ação de uma carga elétrica, uma força magnética, uma corrente elétrica, cara, qualquer coisa. Se esse objeto tem uma determinada propriedade que o meu aparelho de medida não consegue medir, então eu posso dizer que essa propriedade é zero. E se ela não é zero, ela é tão pequena que eu posso considerar desprezível. Então aqui a gente vai usar muito a palavra desprezível. E quando a gente fala em desprezível, é uma coisa que é
tão pequena que o meu instrumento de medida é incapaz de detectar. Então, quando você fala desprezível, tenta pensar em indetectável. Indetectável pelo instrumento de medida que eu tenho à minha disposição, beleza? Ou se ela for detectável, você pode pensar em irrelevante para o problema. Imagina um objeto, eu vou falar aqui, esse objeto aqui tem massa desprezível. Então ele não é feito de átomos. Não é isso. Um objeto de massa desprezível significa, se eu pegar um objeto com o dobro dessa massa, não muda nada na experiência. Ela fica igual. A experiência fica a mesma. Se eu pegar um objeto com a massa 1000 vezes maior, aí tem influência. Aí muda a minha experiência. Então, quando eu falo que um objeto tem uma massa irrelevante, eu não estou propondo um problema tão artificial que ele teria que usar objetos imaginários que não são feitos de átomos. Não é isso. Um objeto de massa desprezível é um objeto que a massa dele é pequenininha. Sei lá. Vou pegar um objeto e vou pendurar ele num fio. Aí eu usei um fio dental. Tanto faz se eu usar 1, 2, 3 fios, pedaços de fio. Tanto faz. A experiência vai dar certo do mesmo jeito. Os resultados observados serão os mesmos. Os números nos meus aparelhos de medida serão idênticos. Então não vai mudar nada usar 1, 2, 3 ou 5 fios dentais iguais. Então eu posso dizer, nesse caso, que o fio dental tem massa desprezível. Mas não é porque a massa do fio não muda nada na experiência. Não é isso. Porque se eu pendurar um objeto com um fio 1000 vezes mais pesado, ele vai interferir na experiência. Ele vai mudar os resultados experimentais. Ele vai modificar aquilo que é observado na experiência. Ele vai mudar. Então, eu não posso dizer que um objeto tem massa desprezível quando a massa dele, quando eu aumento, diminuo um pouquinho, quando ela muda os resultados do experimento. Então, essa massa, quando ela interfere no experimento, é uma massa relevante. É uma massa detectável, é uma massa que se eu pegar o objeto e botar ali na balança, ele vai medir. Se eu pegar um pedaço de fio, botar na balança, não muda nada. Bota 2, não muda nada. Porque é tão pouquinho que não interfere no movimento. Então, para que eu estou falando isso? Para a gente ter o cuidado de imaginar, olha, um objeto segue seu movimento por inércia. Eu não estou falando só de satélite ou pedaço de asteroide perdido no espaço para essa lei valer. Eu estou falando de uma bola de basquete que você rola no chão na sua casa. Tem atrito? Tem. Mas é muito pouco para mudar o resultado. Porque no momento em que ela está rolando, ela permanece em movimento até que uma força atue sobre ela. Que força? A força de atrito, a força que ela faz ao se chocar com um objeto. Um exemplo que não se usa normalmente nos livros e que é muito relevante é a bola de boliche. A bola de boliche é uma bola super massiva, né? Ela tem bastante massa, super concentrada, bem densa. E ela está numa pista, ela é jogada numa pista encerada, de forma que o atrito é desprezível. No momento em que você vai jogar a bola de boliche e ela abandonou sua mão, a velocidade dela é constante, movimento retilíneo uniforme. Você duvida? Filma. Vai lá no boliche, pega teu celular comum de casa mesmo, pega teu celular, filma. Calcula a distância, calcula o tempo com cronômetro, ou olhando o tempo da linha do tempo do vídeo, você vai ver que a velocidade da bola de boliche é constante, ela não muda nem um pouquinho. Claro que ela muda alguma coisa, claro que tem algum atrito, mas esse atrito é desprezível. Por que desprezível? Porque ele é indetectável. E se você tiver um instrumento de medida
super preciso, capaz de calcular a microdesaceleração de uma bola de boliche na pista, vai ser irrelevante colocar esse número na medida. Então o Isaac Newton, quando ele passou a afirmar que um objeto em movimento permanece em movimento até que uma força atue sobre ele, é desse tipo de movimento que ele está falando. Porque o Isaac Newton já dominava os conceitos matemáticos para se analisar em números muito pequenininhos. Ele já tinha ferramentas matemáticas, que aliás ele inventou as ferramentas. Ele já tinha ferramentas matemáticas para analisar instantes de tempo que a nossa mente é incapaz de perceber, de tão rápido. Então o Isaac Newton já tinha ferramenta matemática para analisar isso. E dessa forma, ele conseguiu afirmar com segurança: um objeto em movimento permanece em movimento até que uma força atue sobre ele, contrariando a fala de Aristóteles de que um objeto em movimento precisa de uma força para se manter em movimento. O Aristóteles não conhecia os princípios que o Isaac Newton propôs. Beleza? E aí, por inércia, a gente tem muitas situações que são legais. Por exemplo, a profissão do sujeito que manobra navio é uma profissão super bem paga, né? É o prático que chama. É uma profissão super bem paga, porque você tem uma altíssima responsabilidade imensa manobrar navio. Porque como é que você vai fazer para manobrar o navio? Você vai pegar um navio menorzinho, um rebocador, e vai puxar o naviozão, né? E vai puxar ele na água. Nessa situação em que você tem uma massa enorme em cima da água, as moléculas de água, por conta ali da tensão superficial e de todas as propriedades físico-químicas ali da superfície, elas podem ser consideradas um meio de atrito desprezível. Por que desprezível? Porque é indetectável. E se você for capaz de detectar, ele é irrelevante. Porque imagina uma massa de um navio com sei lá quantas milhares de toneladas. Imagina você fazer força para acelerar esse navio. Você vai ter que ficar ali com seu repocador puxando, jogando água para trás ali para poder puxar ele para frente. Só que ele não vai ter freio porque não tem atrito em lugar nenhum. Então o que você precisa fazer para esse navio parar de ir para um lado? Você tem que dar a volta, pescar ele e puxar para o lado oposto. E o mesmo esforço que você fez para botar ele em movimento, você vai ter que fazer para tirar o movimento dele, para frear ele. Isso mostra que o navio ele tem muita inércia, que você precisa de um esforço muito grande para botar ele em movimento, mas precisa de um esforço igualmente grande para parar o movimento dele. Por essa razão, você vai ver algumas literaturas, alguns livros, alguns comentários, trazendo que inércia é o sinônimo do que nós chamamos aqui na mecânica de massa. Um objeto com muita inércia é um objeto com muita massa. Um objeto de pouca inércia é um objeto de pouca massa. Então, um navio tem muita inércia. Você precisa de muita força para botar ele em movimento, muita força para frear o movimento, muita força para fazer curva para um lado, muita força para fazer curva para o outro. E se você pegar o navio e não fizer força nenhuma sobre ele, ele fica em movimento ininterruptamente. Porque o atrito que a superfície da água faz sobre ele, para pequenas velocidades especialmente, é desprezível, é indetectável. E se você tiver um aparelho super preciso capaz de detectar, você vai ver que o número que você detectou é irrelevante. Ele levaria décadas para esse atrito fazer um navio parar. Significa que se o rebocador lá, o prático, puxar o navio em direção ao cais, ou seja, em direção ali da superfície, né? Puxar ele e deixar ele ganhar velocidade além da conta,
pode se tornar impossível frear o navio e ele vai se estabacar lá na superfície. Vai destruir tudo que tiver na frente dele. Porque dependendo da velocidade que ele tiver, é impossível frear usando um navio rebocador ou os próprios motores do navio. Pode ser impossível. Hoje em dia tem vários documentários, né? Tem muita coisa atualizada sobre isso, mas se fala sobre o Titanic. Né? O Titanic estava lá, né? Estava indo em direção ali do tal do iceberg, parece que a galera não viu e ele se chocou ali, né? Com o iceberg. Mesmo que a tripulação veja o obstáculo, pode ser impossível desviar do obstáculo. Pode ser impossível, dependendo da velocidade que você tiver e da distância que você tem. Porque as forças que você é capaz de fazer para desviar a rota do navio, acelerar ou frear, são forças que causam um efeito muito pequeno, porque o navio tem uma massa muito grande, uma inércia muito grande. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Um objeto em repouso permanece em repouso até que uma força atue sobre ele. E um objeto em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Por quê? Sei lá por quê. Sei lá por quê. O porquê não nos interessa. Todos os objetos que você tiver em qualquer lugar do universo têm esse comportamento. Então, eu posso dizer que isso é um princípio, é uma lei. E essa lei tem nome. A gente chama de primeira lei de Newton. Obrigado pela atenção. Até a próxima.